primeiro tema será a ordem cronológica dos eventos escatológicos. Ordem cronológica. Cronológica vem de sequência. É uma sequência de eventos que vai apontar para o tempo do fim. Como eu falo escatologia, ou seja, ordem cronológica dos eventos escatológicos, escatologia, gente, é o estudo dos eventos finais. Aqui nós estamos estudando tudo o que irá acontecer no tempo do fim. Nós não estamos aqui uma espécie de adivinho que vai acontecer, não. Isso aí as pessoas do mundo fazem adivinho. Porém, a Bíblia, ela proíbe totalmente os adivinhos como a abominação do Senhor. Aqui nós estudamos e percebemos, através do nosso estudo, que existem muitos sinais, muitos eventos que ocorrerão antes da volta de Cristo. E de onde é que nós tiramos isso? Da Bíblia. Nós iremos estudar alguns eventos, porém não iremos nos demorar nos eventos. Iremos de maneira bem rápida, ou seja, de maneira bem resumida. Porém, todos eles nós iremos olhar na Bíblia. Por isso, prepare a tua Bíblia para que nós possamos, assim, examiná-la várias e várias passagens, mas principalmente o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, o livro da esperança. Gente, quando falamos sobre eventos finais, sobre a volta de Cristo, na nossa cabeça, a primeira coisa que aparece, pelo menos na minha, é Mateus 24, no qual Jesus estava com os discípulos e eles pediram os sinais da volta de Cristo, e ele falou ali todos os sinais. Porém, além daqueles sinais que nós conhecemos, que nós até estudamos aqui, não foi, nesse canal, nós percebemos que existem também os eventos que apontam para o tempo do fim. Não sinais, mas os eventos. E nós iremos estudar cada um deles hoje. Os sinais, como já se cumpriram quase todos, e agora nós iremos observar os eventos. Para a igreja aguardar a vinda de Cristo, ela vai precisar passar por algumas fases. E nós sabemos que Cristo, ele está, pelas profecias bíblicas, está próximo de voltar. Não sou eu que digo isso, mas vários e vários teólogos, em suas lives, eles falam que Jesus, pelas profecias, está bem próximo de voltar. E qual o primeiro sinal que vai acontecer dos eventos cronológicos? Se você quiser anotar, neste momento, tome um papel, uma caneta e pode começar a anotar que eventos são esses. Pronto, minhas queridas. O primeiro evento que vai acontecer no meio do povo de Deus. Eu não estou falando no mundo, não estou falando no mundo secular, mas sim no meio do povo de Deus, que são remanescente e fiel, que estarão de pé na vinda de Cristo. O primeiro evento que vai acontecer é um reavivamento e reforma. Quando a igreja passar por um grande reavivamento e uma reforma, aí nós estaremos dando o pontapé inicial a todos os eventos escatológicos. E o que é esse reavivamento e essa reforma, Daniel? É uma mudança, é uma metamorfose. É quando se está em Cristo, é uma nova criatura. É quando a igreja, de forma coletiva, buscar cada dia mais adquirir o caráter de Cristo em suas vidas. Então, nós iremos estar passando por um reavivamento muito grande. Esse reavivamento, a Bíblia nos traz, nos fala no livro de Romanos. Vamos abrir aqui nossa Bíblia no livro de Romanos. Romanos, capítulo 12. Se quiser anotar também, para depois conferir. Romanos, capítulo 12, e o versículo é o versículo 2. Versículo 2. Neste momento, se você encontrar, se encontrou esse versículo, feche seus olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor. Oremos. Pai amado, querido Deus, a tua palavra, Senhor, está aberta. Neste momento, queremos te pedir entendimento. Nos auxilia através do teu Santo Espírito e nos ilumina. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos aqueles que estão acostumados com este século, com este mundo, com certeza ficaram para trás. Aqueles que criaram raiz nesse mundo vão ficar para trás. Mas aqui a palavra de Deus diz que nós não podemos nos acostumar com esse século, nós não podemos se firmar, não podemos abraçá-lo, porque ele é passageiro. Nós precisamos olhar para o alto, olhar para Cristo e passarmos por essa metamorfose, essa transformação, no qual o servo do Senhor vai ter que passar. E para nós passarmos por essa transformação, gente, nós devemos olhar para a igreja do passado, devemos nos basear na igreja primitiva, na igreja dos apóstolos. Vocês lembram
Quando os apóstolos receberam o poder do Espírito Santo, como é que eles estavam? Lá no dia de Pentecostes. Naquele momento foi derramado o poder do Espírito Santo sobre eles, porque a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que eles estavam ali reunidos unanimemente, ou seja, eles estavam unânimes, eles estavam em união. E quando a igreja está unida em um só propósito, sem confusão, sem todas as pessoas com um propósito. Que propósito é esse? É de aguardar a volta de Cristo, é de pregar o evangelho. Então, quando todos unidos estiverem nesse propósito, aí acontecerá um grande reavivamento. Por enquanto, o reavivamento está sendo de forma individual, mas nós esperamos esse reavivamento de forma coletiva, no qual o povo de Deus, todos aqueles, não 100%, não se engane, porque no meio do povo de Deus tem pessoas que estão ali somente de passagem, como se estivesse passando uma chuva. Ou como a palavra de Deus diz, muitas vezes no meio do trigo existe o joio, mas eu estou falando no sincero de coração. Aquele que tem o coração abrandado ao Senhor, ele precisa passar por um reavivamento e por uma reforma, gente. Tá ok? Para nós não demorarmos muito, como o tempo é curto, vamos para o segundo sinal. O segundo sinal que o povo de Deus irá receber, gente, anote aí, será o selamento. Que selo é esse que o povo de Deus precisa receber? Gente, quando nós nos convertemos, passamos pela primeira fase do plano da salvação, que se chama-se justificação. Nós recebemos o selo do Espírito Santo. Este selo está em Efésios 4:30, que fala que nós recebemos o selo do Espírito Santo. Porém, quando Jesus estiver bem perto de voltar, este selo que ele fala é o selo escatológico, o selo do final dos tempos. E este selo, você pode verificar na sua Bíblia, está no livro de Apocalipse. Vamos agora para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 7. Capítulo 7, e o versículo 2 e 3, que diz o seguinte: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. A palavra de Deus diz que o servo de Deus precisa ser selado. O selo que nós iremos receber na nossa fronte. E este selo é o selo do entendimento, o selo da razão. A palavra de Deus fala que é o selo da obediência, gente. Aqui existem 4 anjos nos 4 cantos da terra, nos 4 pontos cardeais, segurando a destruição que virá sobre esse mundo. Mas esses anjos não podem soltar esses ventos de destruição até que o povo de Deus seja selado. E esse selo, ele aponta para a obediência. E é interessante que o profeta Isaías, ele nos fala que esse selo, ele está em um local especial. Se nós abrirmos aqui a nossa Bíblia no livro de Isaías, Isaías no capítulo 8 de Isaías, e o versículo, é o versículo 16, fala o seguinte, Isaías 8:16, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. O selo de Deus, ele está o quê? Isaías fala que está na lei de Deus. Eu não estou falando na lei cerimonial, mas na lei moral. Essa lei, ela aponta para os 10 mandamentos. E o Isaías fala, o profeta maior, que o selo de Deus, ele aponta para a lei do Senhor. Ou seja, aponta para a nossa obediência. E existe um mandamento que nos traz uma referência de obediência, no qual todos precisam ser selados antes da volta de Cristo. Mais adiante nesse curso, nós iremos estudar somente sobre esse selo. Afinal, cada ícone desse que nós estamos falando, cada evento é uma pregação, certo? Mas nós iremos resumir o máximo possível. Então, o que eu posso falar para vocês até agora é que o remanescente fiel, ele tem que passar por este selo, que é o da razão, da obediência. Porque certa vez, Deus, ele falou o seguinte, a irmã está perguntando qual foi a parte de Apocalipse que eu li, não foi isso? Foi Apocalipse capítulo 7, versículo 2 e versículo 3, tá ok? Então, gente, Deus disse que a sua lei, que antes era escrita em tábuas de pedra, agora seria imprimida, impressa em nossa mente e em nosso coração. Então, o selo é esta razão que nós temos, que a lei está impressa na nossa mente, em nosso coração. E ali aponta para o decálogo, os 10 mandamentos, nós devemos observá-los
assim como a palavra de Deus, ela está nos mostrando. Se nós agora passamos pelo revivamento e reforma, e agora fomos selados com o selo da obediência dos 10 mandamentos, vamos para o terceiro sinal, que chama-se chuva serôdia. Eu acredito que você já ouviu falar sobre esse nome, chuva serôdia. Gente, lá no Oriente Médio, eles chamam aquela chuva fraquinha, aquela chuva do início lá do período chuvoso, que serve para regar a terra e para que assim aquela plantinha ela crie raiz e firme suas raízes na terra, eles chamam de chuva temporã. E quando a plantinha vai crescendo, que ela começa a dar frutos, ela precisa de uma chuva maior, uma chuva torrencial, no qual faz com que o fruto amadureça. E essa chuva eles chamam de chuva serôdia. E essa chuva serôdia é a chuva que o Senhor promete que será derramada sobre os seus servos. Ou seja, essa chuva torrencial. Agora, gente, imaginem, a chuva temporã, ela é derramada nas nossas vidas quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós rejeitamos ao mundo e seguimos ao Senhor fielmente. Porém, quando foi um exemplo que essa chuva foi derramada? A temporã, a primeira. Ela foi derramada lá no dia de Pentecostes. Ela foi derramada sobre os discípulos do Senhor, os apóstolos. E eles saíram ali, gente, com a vontade tão grande de se encontrar com o Senhor. A saudade era tão grande que eles sabiam que tinham que pregar o evangelho. E Pedro, através de uma única pregação, quase 3.000 pessoas foram convertidas, foram batizadas. Então, nós devemos ter esse amor pelo evangelho, nós devemos ter esse gosto pelo evangelho. Isso é a chuva temporã. Porém, o Senhor promete que nós faremos coisas muito maiores quando Ele estiver perto de voltar. E essa chuva que nós iremos receber chama-se chuva serôdia. Onde é que está na Bíblia, Daniel? Como eu estou lendo, cada evento tem um capítulo e um versículo bíblico. Vamos para o livro de Oséias. Oséias, capítulo 6. Em Oséias, capítulo 6, e o versículo é o versículo 3, certo? Oséias 6, 3. Diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então, gente, uma coisa é certa. Para que nós possamos receber essa chuva do Espírito Santo que será derramada sobre nós, que irá nos fortalecer, que nós podemos estar diante da morte, nós não iremos temer, essa chuva só vai ser derramada sobre nós se nós antes tivermos recebido a chuva temporã. A chuva serôdia ela não pode ser derramada em cima de ninguém, sobre ninguém que não tenha recebido a chuva temporã. Então, que nós possamos nos apegar ao Senhor cada vez mais para que essa chuva de bênção, essa chuva torrencial possa ser derramada sobre nós e nós possamos receber essa bênção que vem do Senhor. Esse sinal é o terceiro sinal. Agora, quando nós partimos para o quarto sinal, gente, anote aí. O quarto sinal é o alto clamor. E o alto clamor, o que significa o alto clamor? Se nós formos aqui para Mateus, agora Mateus 24, 14, que é um versículo muito conhecido nosso, não é isso? Mateus 24, 14 diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. O alto clamor significa a pregação global do evangelho. Esse significa o alto clamor. Então, gente, o povo de Deus tem que passar por esse evento. Ele tem que se unir ao exército que vai pregar o evangelho. Aí você diz assim: Daniel, mas como é que nós vamos conseguir pregar o evangelho em todo o globo? É algo praticamente para o homem impossível. Gente, até um tempo desse, eu pensava que era algo impossível pregar o evangelho para todo o globo. Porém, glória a Deus, o que é que está acontecendo? Nós estamos num período que a tecnologia está cada vez mais avançada. Eu lembro que no passado, um pastor muito conhecido, um pastor maravilhoso, que quando ele fazia suas pregações, as suas palestras, ele fazia os seus evangelismos, vinham muitas pessoas. Um pastor chamado Bullion, Alejandro Bullion. Esse pastor, quando ele pregava, ele colocava em torno de 15.000 pessoas lá no Maracanãzinho para ouvir a palavra de Deus. E a gente se admirava um pastor conseguir colocar 15.000 pessoas num local para ouvir a palavra de Deus. Só que, gente, hoje, vocês imaginem que se nós pegarmos um pregador excelente,
da igreja adventista chamado Rodrigo Silva. Quando o Rodrigo Silva faz uma live que ele lança na internet, gente, ali atinge praticamente 1 milhão de pessoas. Então, quero dizer para vocês que a tecnologia, ela veio para ajudar. Se nós usarmos ela de maneira saudável, se nós usarmos ela para a pregação do evangelho, o globo todinho vai ouvir o evangelho. Então, se nós temos esse acesso, vamos falar de Deus. Se a pessoa tiver com a boca fechada, não fala de Jesus. A gente tem que abrir a boca e falar de Cristo para as pessoas. Se você sente saudade de Cristo, com certeza, eu sinto saudade de Jesus. Mas para que nós tenhamos esse encontro com Ele, a gente precisa pregar o evangelho. E para isso nós temos que ter o alto clamor, tá ok? E o que é que nós iremos pregar? Em Apocalipse capítulo 14, do versículo 6 ao 12, diz o seguinte, lá fala sobre um anjo voando no meio do céu. E ele veio para pregar 3 mensagens exclusivas, 3 mensagens maravilhosas. E quando ele fala o seguinte, que esse anjo veio para pregar essas 3 mensagens, o anjo, ele prega o evangelho? Não. Deus escolheu o anjo para pregar o evangelho? Não. Quem foi que Deus escolheu? Fomos nós. Deus escolheu nós para pregar o evangelho. Como Apocalipse é um livro simbólico, esse anjo significa o remanescente fiel que foi escolhido. E quando ele fala o seguinte, vi um anjo voando no meio do céu, ele estava num local de destaque, onde todas as pessoas pudessem vê-lo. E esse anjo, ele pregava 3 mensagens. A primeira mensagem era para que nós possamos dar glória ao Senhor e aceitar Ele como nosso Criador. Essa é a primeira mensagem que o servo de Deus tem que pregar. E a segunda mensagem sobre a queda da Babilônia mística, a queda da Babilônia espiritual, que um dia ela vai cair. Já teve as quedas no passado, mas vai cair de vez. Não a Babilônia, o país, que hoje em dia é o Iraque, não, mas a Babilônia mística, o poder religioso que representa a Babilônia. E a terceira fala sobre um selo da besta, que nós devemos ser contra esse selo e alertar ao mundo. Então, o servo de Deus, em Apocalipse, capítulo 14, do 6 ao 12, fala que nós devemos pregar. E no versículo 12, chega a seguinte conclusão. Quem que tem que pregar? Todos aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e têm a fé em Jesus. Gente, o testemunho de Cristo precisamos ter. Então, o Apocalipse fala sobre tudo isso, tá ok? Então, vamos agora para o quinto sinal, o quinto evento antes da volta de Cristo. Agora, imagine, gente, tudo isso aqui se cumprindo. Do jeito que está aqui, cronologia, vocês já imaginaram? Então, com certeza, o povo de Deus cada vez mais tem que se preparar. Gente, alguém levantou a mão, não sei se é para fazer alguma pergunta, mas se for para fazer, pode ficar à vontade, tá ok? Vamos para o quinto evento. E no quinto evento fala sobre a sacudidura. O que é a sacudidura? É um peneiramento, gente. Quando nós pegamos aqui, quando o garimpeiro ele está ali no rio procurando as pepitas de ouro, né, ali, ele pega uma espécie de bateia, que é como fosse uma escorredeira. E ali ele coloca várias pedras, né, e vai sacudindo, sacudindo, até encontrar uma pedrinha de ouro, não é isso? Então, esse peneiramento, o que é que vai acontecer? As pedras falsas, elas vão embora, porque vai ser sacudido fora. Quem vai ficar ali? Vai ficar somente as pedras preciosas. E essas pedras preciosas que ficarão são aquelas que irão permanecer, tá ok? Essas pedras maravilhosas que irão permanecer. E onde é que tem falando sobre o peneiramento? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Amós. Amós, capítulo 9, e o versículo é o versículo 9. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 9, versículo 9. Certo? O que é que tem lá dizendo? Amós 9 e 9. Pronto, gente. Recebi a mensagem que não é permitido. A irmã mandou aqui no grupo que se fossem fazer perguntas, parece que vai demorar muito. Então, vamos continuar, porque o nosso tempo é curto. Amós, capítulo 9, versículo 9, diz o seguinte: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Ou seja, aqui, o livro de Amós fala sobre esse peneiramento. E este peneiramento que nesse livro fala, gente, é o peneiramento que o povo de Deus vai passar. Aí eu fico imaginando, vamos lá. Já aconteceu o peneiramento?
Já aconteceu a sacudidura? Ainda não, em grande quantidade não, mas aconteceu em pequenas quantidades. Vocês querem ver? A pandemia foi uma espécie de sacudidura? Sim. Por que, Daniel, foi uma espécie de sacudidura a pandemia? Vocês perceberam que depois da pandemia, teve irmãos da tua igreja que não voltou ainda? Teve pessoas que ficaram em casa, no conforto da sua casa, e lá ele pega, acessa a TV, acessa ali uma mensagem, uma pregação, fica em casa e não vai para a igreja. Então, essas pessoas que não querem se chegar mais até a igreja, porque está no conforto da sua casa, praticamente aconteceu uma espécie de sacudidura na vida dela. E ela precisa que ela precisa reagir e retornar para a casa de Deus. Porque, gente, nós estamos passando pela segunda fase do plano da salvação, que é a santificação. E a santificação ela é coletiva. Eu preciso conviver com meu irmão para que eu possa passar pela santificação, tá ok? Então, aqui a Bíblia fala sobre todos esses sinais, tá ok? E depois desse peneiramento, dessa sacudidura, o que é que vai acontecer agora? Agora nós iremos entrar no pequeno tempo de angústia. Começou agora a afunilar. O negócio começou a ficar mais apertado. Aí veio a perseguição. Só que esse pequeno tempo de angústia é somente o princípio das dores. Aqui somente é o início da perseguição, gente. Vamos abrir aqui nossa Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. E o versículo é o versículo 12. Capítulo 3, verso 12, diz assim: Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, todos aqueles que forem viver conforme o Senhor quer para nós, aqueles que buscam adquirir o caráter de Cristo serão perseguidos, gente. E essa perseguição que virá, assim como fala aqui o versículo bíblico, o povo de Deus ele vai sofrer porque prega a verdade. E vai acontecer essa perseguição no meio do povo de Deus. Nesse tempo, o povo de Deus será proibido de comprar e de vender. Vocês já ouviram falar sobre isso? Que o povo de Deus seria proibido de comprar e de vender? Pois é nesse sexto evento, falando sobre a pequena tempo de angústia. Esse pequeno tempo de angústia, o povo de Deus nem compra, nem vende. Tem pessoas, eu acredito que você já ouviu falar, já ouviu até pregações dessas pessoas que dizem assim, gente, a pandemia já aconteceu um pequeno tempo de angústia, porque lá ninguém nem podia comprar, nem podia vender. Quando eu entrava no mercantil, eu tinha que apresentar minha carteirinha de vacina. Se eu não fosse vacinado, eu nem compraria lá naquele mercantil. Se eu fosse em um restaurante comer, se eu não tivesse a carteirinha de vacina, eu não poderia entrar. E tem pessoas que falam dessa maneira. Gente, isso não tem nada a ver com um pequeno tempo de angústia, tá ok? A pandemia, ela não foi um pequeno tempo de angústia no qual essa sequência aqui relata, certo? Isso aí foi o quê? A pandemia, ela foi um sinal um sinal da volta de Cristo, assim como fala em Mateus 24, mas ela não é colocada como um evento escatológico para o tempo do fim, tá certo? Tanto é que, hoje em dia, está todo mundo podendo entrar em churrascaria, em supermercado, entrando em repartições públicas, sem precisar mostrar nada. Então, isso aí tudo foi o quê? Já passou, tá ok? Então, continuando aqui, chegamos ao sétimo evento, que fala sobre o decreto dominical. O decreto dominical é algo assim tão polêmico, que tem muitas pessoas que andam postando na rede social que o decreto está vindo, que vai acontecer a qualquer momento. Eu quero falar algo para você. Se o decreto dominical acontecesse nos dias de hoje, praticamente ninguém ficaria, gente. Todas as pessoas praticamente cairiam. Por que, Daniel? Porque nós precisamos de um reavivamento espiritual, nós precisamos ser selados, nós precisamos receber a chuva serôdia. Nós, com todos esses eventos, nós iremos nos fortalecer. Aí pode vir um decreto que for, que esse decreto não vai atingir nenhum de nós. Nós seremos igual a Daniel, quando teve um decreto que no período de tempo, ninguém poderia se ajoelhar diante de Deus nenhum, somente adorar o rei, somente adorar o rei. E o que foi que ele fez? Aquele decreto para ele não serviu de nada. Ele continuou orando ao Senhor 3 vezes por dia, e ali ele foi perseguido, não foi isso? E foi condenado à morte, quando lançaram ele na cova dos leões. Porém, o Senhor fechou a boca dos leões e livrou o filho dele. E nós também seremos assim. Nós seremos perseguidos e pode vir um decreto que for. Se nós tivermos sobre nós
o Espírito Santo vindo da chuva serôdia, pode vir o que vier, nós vamos estar firmes no Senhor. Tá ok, gente? E esse decreto dominical, como eu falei para vocês, está lá no livro de Apocalipse. Vamos abrir Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, e o versículo é o versículo 17. Aqui mostra quem vai ser perseguido através desse decreto. Capítulo 12, versículo 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Só dando uma paradinha aqui. Em Apocalipse, como eu falei para vocês, é muito simbólico. Quando fala de dragão, fala sobre Satanás. Quando fala de mulher, fala sobre a igreja. Tá ok? Então, continuando. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse grupo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus será perseguido de tal modo no qual será assinado um decreto. E esse decreto, gente, vai vir assim para que o povo de Deus ele possa passar por essa grande prova. E naquele tempo, aqueles que não tiver preparado, aqueles que não tiver recebido nenhuma chuva do Espírito Santo, aqueles que não tiver aceitado o selamento, aqueles que não tiver passado por uma reforma, um reavivamento, irão sair, gente. Irão fugir, irão desistir. Porém, aqueles que permanecerem fiéis até o fim, esses serão salvos. Esse é que a Bíblia fala desse povo, um povo obediente. Um povo que foi selado com o selo da obediência e rejeitou o selo da besta. A Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, fala sobre dois selos: o selo de Deus e o selo da besta. Aqueles que não aceitaram o selo de Deus, aceitarão o selo da besta. Não existe uma terceira opção. Ou é um, ou é o outro. Então não adianta estar em cima do muro. Ou é de um lado, ou é do outro. Entramos agora no 8º evento, gente. Anote aí. O 8º evento será o fechamento da porta da graça. A gente escuta muito esse termo, né? Fechamento da porta da graça. Quando vai acontecer esse fechamento da porta da graça? Ninguém sabe. Porém, no fechamento da porta da graça, está relatado aqui em Apocalipse. Você está no capítulo 12 de Apocalipse, não é isso? Vá agora para o último capítulo, que é o capítulo 22. Capítulo 22 de Apocalipse. E o versículo é o 11. Que fala o seguinte: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, depois, como é o fechamento da porta da graça? Jesus, ele ministra lá no santuário celestial. Até Jesus Cristo ser ressuscitado, ele ressuscitou no ano 31, morreu e ressuscitou. Ele foi para o céu e lá ele assumiu a função de sacerdote. E nesse tempo, do ano 31 até o ano de 1844, ele assumiu a função de sacerdote. Porém, depois de 1844, Jesus ele vai para o Santíssimo, terceiro compartimento do santuário, e ali ele assume a função de sumo sacerdote, porque só quem pode entrar no Santo dos Santos, ou no Santíssimo, é o sumo sacerdote. E, gente, vai ter um momento na história que Jesus ele vai sair do santuário celestial. E após ele sair do santuário celestial, muitas coisas vão acontecer. Primeiramente, aqui se fecha a porta da graça. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Aquele que está perdido não adianta mais. Não tem mais jeito para ele. Porque a Bíblia diz que o justo vai se justificar cada vez mais e o imundo vai ficar cada vez mais imundo. Então, aqui não tem jeito mais para aqueles que não aceitaram. Por isso, a nossa escolha tem que ser hoje mesmo. E o interessante, gente, é que nesse tempo não vai existir mais mártires. Tá ok? Não existirá mais mártires. Por quê? Porque ninguém vai mais morrer. A partir do momento que fecha a porta da graça, os santos não morrem mais. Não existe mais um santo, um justo que vai morrer nesse período. Acabou-se a morte para eles. Eles estarão vivos agora, esperando a volta de Cristo. Ou seja, estarão firmes, porque eles seguiram os ensinamentos do Senhor. Aí o que acontece? Acontece a 9º evento. Neste momento, caem as 7 pragas. As pragas lá do Egito vão voltar.
E essas 7 pragas, quando caem, gente, aí será algo assim terrível. Porque esse evento, que é o 9º, tanto vai sofrer os justos como os ímpios. Os justos não serão atingidos pelas pragas. Pense bem, ó. As pragas cairão somente sobre os ímpios. Os justos não receberão as pragas. Porém, os justos serão o quê? Serão perseguidos. Perseguidos por aqueles que receberam as pragas sobre ele. E vamos ver que pragas são essas. Você já está em Apocalipse? Voltamos agora para o capítulo 15. Capítulo 15 de Apocalipse. E o versículo é o versículo 8. Capítulo 15, verso 8. Que diz assim: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Gente, depois que Jesus sai do santuário, as pragas caem aqui na terra. Muitas dessas pragas não serão universal, serão locais. Agora imaginem, bem perto de Jesus voltar, as pragas caem. Primeira praga que cai são o que? São as úlceras malignas. Os ímpios começaram a ter úlceras. E essas úlceras ali malignas, ou seja, inflamadas ali, eles procuram por quê? Eles irão procurar por água. Eles vão querer se lavar, tudo mais. Quando chega a água, o que foi acontecer com a água? A água se transformou em sangue. Aí imagine o sofrimento deles. E quando ele não pode tomar banho, porque a água se transformou em sangue, o sol vai passar pelo superaquecimento muito grande. E o superaquecimento do sol é que vai fazer muito mal a eles. Eles vão chegar num período de estresse tão grande que eles vão olhar para as pessoas que já tinham perseguido, que já tinham começado a perseguir, e ver que essas pessoas, nada aconteceu com eles. Então, o que é que eles fazem com ele? Começa a perseguir eles. Perseguir para matá-los, tá certo? É isso que vai acontecer quando cair as pragas. E as pessoas também falam o seguinte, que a pandemia foi uma das pragas, né? Só que não, gente, a pandemia não foi praga nenhuma que caiu. A pandemia é um sinal da volta de Cristo, tá ok? As pragas são as pragas que estão aqui sinalizadas. Se nós olharmos aqui na Bíblia, a primeira praga é as úlceras malignas, a segunda é o mar em sangue, a terceira são os rios, as fontes d'água também se transformando em sangue, e depois vem o superaquecimento do sol, o trono da besta se transforma em trevas, seca-se as águas do Eufrates, e por último aqui, as pragas serão derramadas no ar. De uma maneira, agora sim, universal, essa 7ª praga. E depois de tudo isso, acontece o Armagedon. Esse termo Armagedon, acho que você já ouviu muito nos filmes de ficção científica. Porém, aquilo que eles relatam lá em Hollywood, não tem nada a ver com o que a Bíblia aqui fala. Eles relatam totalmente diferente. E vamos ver o que a Bíblia fala. Você já está em Apocalipse? Então, vamos para Apocalipse, capítulo 16. E o versículo é o versículo 16 também. Capítulo 16, versículo 16. Não é isso? Que diz assim: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Esse local chamado Armagedon, ele não representa um local em si, mas uma batalha, gente. Representa uma batalha. Muitas vezes, eu gosto muito dessa Bíblia aqui, a Bíblia de Estudos Andrews, que ela traz, assim, um relato maravilhoso. E ela fala aqui sobre a montanha do Megido, que também ele aponta para o Monte Carmelo, que foi o monte onde teve muitas batalhas, e é o monte provavelmente apontado para o grande Armagedon, mas não local físico, mas sim a grande batalha que vai ter, certo? Agora imaginem, esse local que se chama-se Armagedon. Quando vai acontecer tudo isso, gente? O Armagedon significa que o povo de Deus, quando ele começar a ser perseguido pelos ímpios, eles vão ser sitiados, eles vão ser chamados encurralados. Eles vão estar no local, imagine você sendo perseguido por alguém que quer te matar. Você olha para um lado, não tem para onde fugir. Olha para o outro, não tem como fugir. Não dá para correr mais. Você não tem para onde ir. Então agora é parar e lutar. Porém, o povo de Deus, nesse momento, ele não consegue lutar contra os ímpios. Porque os ímpios trazem armas. Então ali o povo de Deus passa por um grande desespero. E esse desespero que o povo de Deus passa, uma dor tão grande, como se fosse uma dor com a mulher querendo dar à luz. É uma dor de parto. Nesse momento o povo vai passar pela angústia. E nós chegamos ao 11º sinal, que chama-se a angústia de Jacó. Nesse momento nós chegamos na angústia de Jacó.
Vamos ver o que é que Jeremias fala para a gente. Jeremias, capítulo 30. Jeremias, capítulo 30. E o verso é o verso 5 ao 7. Anote aí, anote nas suas anotações. Capítulo 30, versículo 5 ao 7 diz assim: Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vedes se acaso um homem tem dores de parto? Pois que vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como que está dando à luz, e por se tornarem pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dele. Glória a Deus por livramento. Aqui fala sobre a angústia de Jacó. Jacó, quando teve aquele encontro com o seu irmão, ele achava que ia morrer. E ali ele passou pela angústia muito grande. E aquela angústia que Jacó passou no caminho do encontro dele com o seu irmão, o povo de Deus vai passar. E aqui Jeremias, ele fala que essa dor é como se fosse uma dor de parto. Porque nós estaremos encurralados pelos ímpios. E os ímpios virão para nos matar. Gente, nesse momento de desespero, neste momento que nós não temos mais nenhuma força, sabe o que acontece? É a parte que eu mais gosto. Acontece o 12º sinal. Quando a gente está desesperado, achando que nós seremos destruídos, nós olhamos para o cima, para o céu e vemos uma luz. E essa luz, ela começa a brilhar, essa luz vem crescendo. E quando nós olhamos direitinho para essa luz, a gente vê Jesus voltando nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus não vem só, ele está vindo com todos os anjos lá do céu. Não vai ficar nenhum anjo lá. Todos eles vão acompanhar Jesus Cristo. E nesse momento a gente vai ficar de pé. A gente vai ficar de pé. E nós iremos, nesse momento, exaltar e glorificar o nosso Deus, porque no momento que nós mais estávamos precisando, Jesus surge nas nuvens dos céus. E acontece, gente, o que fala em Mateus 24. Mateus 24, no versículo 30 e 31, tem algo maravilhoso que o apóstolo deixa para a gente. Ele fala o seguinte, Mateus 24, 31. Ele fala assim, versículo 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Glória a Deus por isso. Gente, estes são os sinais. Se nós estudarmos a Bíblia, porque Jesus diz, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, se nós tirarmos tempo para estudar a Bíblia, tornarmos elas como prioridade, nós estaremos preparados. Agora, se eu negligenciar a palavra de Deus, eu vou estar entre os ímpios. Então, parabéns por você estar aqui presente neste curso no qual nós iremos falar só sobre os eventos que vão acontecer no tempo do fim. Iremos falar sobre as profecias de Daniel. Então, gente, nós estamos passando por momentos decisivos da nossa vida. Eu sei que estudar profecias bíblicas é algo muito complexo, é complexo demais. Mas eu te convido, não desista. Vá até o final deste curso, dessas 15 aulas, para que nós possamos, assim, cada vez mais buscar o Senhor. Agora, eu te digo uma coisa, Jesus é tão fiel, é tão maravilhoso, que ele mesmo disse na sua palavra, em São João 14, 3, não se turbem o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, eis que eu vou preparar um lugar, e quando eu preparar um lugar, eu voltarei a receber vocês para mim mesmo, que para aqui onde eu estou, estarais todos aqueles que confiarem em mim. Estejais vós também. Gente, Jesus, ele já foi assunto aos céus. E ele está lá, no santuário celestial, preparando um lugar maravilhoso para cada um de nós. Esses eventos, logo, logo vão todos se cumprir. E que nós possamos estar do lado daquele povo que vai estar de pé. Para quando Jesus Cristo, quando vier nas nuvens dos céus, nós olharmos para ele e dizer o seguinte, este é o nosso Deus, a quem nós tanto aguardávamos. E o Senhor, neste momento, com certeza ressuscitará os justos que morreram, e eles serão ressuscitados e se encontrarão com o Senhor, serão arrebatados aos céus. Depois nós, os vivos, nós seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor, e estaremos para sempre com Ele. Que esse possa ser o nosso desejo, que esse possa ser toda a nossa decisão hoje, que nós possamos sempre buscar ao Senhor e escolher a Jesus. Amém? Que Deus continue te abençoando ricamente, minha querida. E neste momento eu te convido, feche seus olhos.
Eleve seu pensamento ao trono de graça de Deus e vamos pensar nesse Deus maravilhoso, esse Deus que faz parte da nossa vida, que nos transformou. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai celestial, Pai amado, grato te somos, ó Senhor, porque na tua palavra traz os sinais da tua volta, da volta do Senhor Jesus. E também, Senhor, na tua palavra traz também os eventos escatológicos, os eventos que vão acontecer bem pertinho da tua volta, Senhor. Pai amado, queremos nos preparar. Muitas vezes não temos força, somos fracos, somos frágeis, mas nos prepara, Senhor, nos capacita que a nossa santificação possa ser diária, que nós possamos todos os dias sermos batizados com o poder do Espírito Santo, ó Pai. Abençoa cada pessoa que está participando deste curso, abençoa cada mãezinha que está aqui, ó Senhor Deus eterno, assistindo esta aula. Tu conhece o coração dela, tu conhece o clamor dela, o clamor pelos seus filhos. Transforma, ó Pai, a vida de cada pessoa. Derrama o teu poder. Queremos, Senhor, receber essa chuva prometida, essa chuva serôdia, para que nós possamos, assim, cada vez mais, ó Senhor Deus eterno, buscarmos por Ti. Transformar nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o eterno Deus continue abençoando todas vocês ricamente até a nossa próxima encontro. Amém?